Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso Pod Sucesso com a presença, né, Pamela, de dois convidados queridos nossos, né? O Sandro Queiroz e a Carmelita Queiroz. Se vocês querem entender o que é ser um casal de sucesso, fica neste episódio. Já se inscreva, inclusive, no nosso canal e compartilha aqui, ó, com os amigos, porque está imperdível este episódio, hein, Gilberto? Muito. Que é isso? Meninos, sejam bem-vindos conosco. Sandro, Carmelita, vocês é um prazer estar conosco na nossa bancada. Obrigada, Gilberto, Pamela. Eu quero agradecer, né, pelo convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí. O prazer é nosso. Pamela, Gilberto, bom dia, muito obrigado pelo convite. Olha que voz de locutor. Muito felizes de estar no programa de vocês e pela primeira vez no podcast. Olha que legal. Olha então, que honra! Temos Que honra! Já fica o convite para o próximo, então. Exatamente. Nosso é o primeiro, já fica o convite para outros. Estamos aqui. Vamos bater papo hoje aqui, então, entender Bora. a história dos dois, né, Pam? Bora entender a história de vocês. E que história, né? Vamos lá. Entendo. Quem começa contando? Olha, a história é longa. Tem muita coisa para contar, mas assim, vou começar do princípio, né, do início. Bora. Então é o seguinte, eu já vinha, eu fiz muitas coisas na vida, a gente estava até um pouco conversando aqui, tive muitas atividades, vim do setor de metalúrgica, não tem nada a ver, né? Olha só que legal. E de repente eu fui parar em hotel. Fui trabalhar em hotel, na parte de hotelaria, trabalhei numa companhia, no grupo da Varig. Olha só. Mas tinha a Varig é uma empresa uma empresa fantástica, né? É uma fundação, na verdade. E lá eu costumo de falar deles porque me deu uma base muito grande, né? Um aprendizado foi fantástico. Trouxe muito Aprendi muito na conhecimento, né? metalúrgica, foi fantástico também. Mas assim, quando eu fui para a hotelaria que eu vi, eu conheci um novo mundo. Se Na verdade, encontrou. encontrei. E aí o que acontece? Eu fui no setor de hotelaria e na hotelaria eu tive muitas promoções, fui crescendo, aprendi muito mesmo. Que legal. E quando parece que não, eu havia saído da hotelaria e falei, nunca mais trabalharei em hotel na minha vida. Meu Deus. Ah, essa frase Essa nunca frase é mais. forte, né? Essa frase nunca mais. E aí, depois disso, eu acabei saindo, sou de São Paulo, a capital, e vim embora para o interior. Eu fui direto para Bragança Paulista. Uma boa cidade, né? Boa cidade. Boa cidade. E lá, eu falei, não trabalho mais em hotel e tal, e eu fui fazer outras coisas. Eu vim com uma ideia totalmente diferente, trabalho com cesta básica, enfim. Mas, de repente, tantas coisas que aconteceram, eu vendi de tudo, né? Eu fui vendedor, vendi calça jeans, vendi energético, tudo que, qualquer coisa, vendi ônibus, Muito bom. eu vendi tudo. Olha que legal. Só que, de repente, nessa caminhada toda, eu tinha feito curso de rádio lá, também em São Paulo, e aí eu fui parar numa rádio ali em Vargem, que é próximo de Bragança. Já tinha feito os trabalhos em São Paulo, enfim, mas eu fui parar em Vargem e aí eu falei, bom, não trabalho mais em hotel, só que eu acabei voltando para o hotel. Um pouquinho antes eu trabalhei num bingo que tinha lá em Bragança. Vendia muito, né? Com essa voz chamando o bingo, o pessoal comprava tudo. Foi bom, Olha uma lá. experiência muito boa. E aí eu fui parar no hotel de novo. E aí, nessa de ficar no hotel, eu ainda trabalhei no hotel e no bingo ao mesmo tempo, nos dois. Mas eu tinha um conhecimento desse sindicato lá na questão dos metalúrgicos. Sim. Eu já conhecia a questão do sindicato, na época o Antônio Medeiros era presidente e tal. E aí eu tinha, por causa do conhecimento de futebol, aquela coisa toda, dos sindicatos de metalúrgicos, e depois eu fui, quando eu estava no hotel em São Paulo, eu fui também parar em sindicato, essa coisa toda, mas assim, como associado, mas era um Sim. associado participativo. Quando eu fui para Bragança e entrei na hotelaria novamente,
eu achava que tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas. Né? Deu Tudo aquele começou start, né? nesse sentido de mudança. Exatamente. Só que aí, com esse negócio de mudança, eu fui atrás do sindicato para questionar. E nessa me surgiu uma oportunidade onde o presidente do sindicato, continua sendo o mesmo presidente, ele não fez um convite direto, mas ele mencionou a possibilidade. Sim. Eu fiquei aguardando, como eu sou um pouco paciente, aguardei 2 anos. Pouco e aí paciente? eu recebi esse convite. E aí, nesse convite, eu entrei na foi a primeira chapa, na primeira eleição que eu participei do sindicato, e aí eu ingressei no movimento sindical de fato. 4 anos depois, a eleição era de 4 em 4 anos, 4 anos depois, eu estava lá embaixo na diretoria e nesse período todo, sempre fui muito ativo, com muitas ideias, que a gente vai contar isso ainda para vocês. Aí eu tive uma outra oportunidade que o Antônio Carlos, que é o presidente, acabou me dando uma função um pouco, como posso dizer para vocês, com mais responsabilidade. Sim. E aí eu me tornei já no segundo mandato como secretário-geral. Olha que Né? legal. Como o sindicato não tem vice-presidente, a diretoria executiva é só o presidente, secretário-geral e tesoureiro. Né? Então ele já me passou para secretário-geral. E aí a responsabilidade aumentou. Onde todo mundo fala, que legal. É legal, porém tem a responsabilidade. E aí, quando eu cheguei nessa parte de secretário-geral, que aí eu já tinha um trabalho na cidade de Bragança Paulista, porque eu morava em Bragança e uma das cidades base do sindicato é Bragança Paulista. Eu conhecia muito dentro desse nosso setor, né, de hotelaria, já pela experiência, e aí eu tinha um envolvimento, eu fui muito... o nosso sindicato sempre foi diferente, nós estamos realmente na base, né, e com isso conheci muitas pessoas. Aí, Olha que legal. dentre elas, Dona Carmelita. Olha aí, ó. E aí eu vou deixar esse pedaço onde ela já pode engajar por aí. Acho que é o caminho. Né? Isso aí. Foi aí, tô certo contei a história? É isso? Conheceu você ali, Aí então, eu conheci a Carmelita? Carmelita. Num período ela vai contar daqui para frente e aí eu vou fazendo as minhas intervenções. Pode ser? Pode, claro. Isso mesmo, gente. Eu sou paraibana, né? E eu vim para Bragança Paulista há alguns anos. Já comecei a minha carreira ali dentro de restaurante, né? O meu primeiro trabalho foi em restaurante. Ai, que e legal. eu amo esse setor. Assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas e eu me encontrei ali, sabe? Por ser o primeiro emprego, né? Mas eu aprendi a gostar. E eu passei por vários setores dentro do restaurante, trabalhei em pizzaria também, e tudo ligado a esse contato com o público, com o serviço, né? Sim. Que a gente tem que valorizar muito os profissionais nessa área de serviço, porque se lidar com o público não é fácil. Então a gente lida desafiador. muito. E a gente tem que o tempo todo estar agradando o cliente, mas também vendendo o nosso produto, né? Sim. Então, nessa trajetória minha, eu me formei em gestão financeira. Olha que legal. Legal. Passei a gerenciar uma empresa. Aham. E aí, depois de 2 a 3 anos, essa empresa começou a passar por algumas dificuldades que a gente passou por um problema. E o prédio que o restaurante estava era alugado. E esse prédio ele foi vendido. Foi Olha aí. vendido de uma Nossa. forma assim, que teve alguns problemas. Enfim. Imagino. Aí quem sofreu foi o restaurante. Totalmente, né? Naquela época a gente tinha uma equipe de 30 funcionários. A gente bastante. não são 30 funcionários, são 30 Famílias. famílias São ali 30 que famílias. dependem ali daquele Sim, CNPJ, né? E a gente foi lutando, os proprietários, eu, junto com toda a equipe, até que chegou uma hora que estava muito difícil, a gente acionou o sindicato. A gente precisou de ajuda. Aí Nossa, que entra o doutor Sandro. Meu Deus. aí que entrou, né? Porque aí a gente passou pelo um período que, a princípio, íamos mudar
o prédio do restaurante, mas aí a gente precisou fazer algumas rescisões, e aí teve um pleito ali que a gente teve que fazer com a empresa que tinha comprado o prédio também, e aí o sindicato deu todo o suporte para a gente. Então, depois que passamos por toda essa transição, eu fui trabalhar em uma outra empresa, e aí recebi o convite para trabalhar no sindicato. A gente vai falar disso, né, de todos os benefícios e os que a gente conquistou ao longo de todos esses anos, né, toda a equipe do sindicato, toda a diretoria, para os trabalhadores, né. E aí eu recebi o convite para fazer parte do sindicato, junto para fazer gestão de alguns benefícios, entre eles o plano odontológico. Então, eu entrei junto com uma empresa, a Espodonto, pode falar aqui, a Espodonto, e desde então estou lá, já são 7 anos. Sim, sim. Que legal! A gente vê, né, doutora, a importância de uma empresa ser assistida por sindicato. Tem alguns sindicatos que assistem de forma coerente às empresas, tem outros que não assistem de forma coerente. Então, isso que foi chamar a atenção da gente, pelos jeitos da administração de vocês, do sindicato de vocês lá, que é um pouco da trajetória de vocês. É diferente, né? É, bem diferente. Eu sempre valorizo e dou os créditos realmente ao presidente do sindicato. O Antônio Carlos é uma pessoa diferente. Sim. Tá? Paraibano também, né? Que legal! Olha, curioso. que coisa. Conterrâneo lá, né? Conterrâneo. Carmelita da Paraíba, é lá... Eu sou mais do sertão, né? Do ali é interior Conceição, da né? Paraíba. Isso. Conceição. E o Antônio Carlos é da outra ponta, que é de Mari, né? Bem próximo de João Pessoa, né? Sim. Ele já é mais Nossa, linda praiano, aquela né? Mais região. praiano. Ele é mais praiano. Maravilhoso. E aí, o Antônio Carlos é uma pessoa que ele sempre deu uma liberdade muito grande, uma Sim. autonomia para todos aqueles que estão dentro do sindicato. Independente do cargo, independente do que faça no sindicato, ele dá essa autonomia. Claro que ele cobra, Sim. né? Nada mais Normal, justo, né? mas essa liberdade ou essa autonomia é que faz a grande diferença. Então, nós conseguimos emplacar ou criar um mecanismo diferente do tradicional, que, no meu ponto de vista, deveria ser o tradicional e os outros que não deveriam ser tradicionais. Mas, enfim, Vamos entender no isso. meu ponto de vista, há uma inversão das coisas. Sim. Até por isso que se criou essa imagem, até eu poderia dizer, muito negativa. Negativa, é isso que eu Né? ia falar agora. Totalmente. Infelizmente. Sim, infelizmente. Por causa de poucas pessoas. Isso que é mais curioso. Como outras profissões, como outros setores, acontece o mesmo. Sim. Mas aquilo que é ruim, infelizmente, Faz um principalmente barulho no muito Brasil, grande. faz um barulho muito grande. Exatamente Da isso. audiência. Né? Da audiência, exatamente. Da Pois audiência. Me fez lembrar do jornal, acho que você vai lembrar disso. Existia um jornal em São Paulo, acho que era alguma coisa popular, Diário Popular, alguma coisa assim. O pessoal falava, torcia, saía sangue. Por quê? Era só a tragédia, da capa contra a capa. O final, o jornal inteiro. Assim, Ele todo. Né? O jornal ele tem um padrãozinho, ou tinha pelo menos os jornais físicos, né? Assim, tinha um padrão que a última folha era lá dos crimes, da parte triste, grave, que estava no final. O obituário, inclusive, está lá na última página. Né? Tinha gente que comprava o jornal e virava ele. Verdade. Ou seja... Já vou ler de trás para frente, É né? o que vende, exatamente. É o que vende. É o que vende. Então, infelizmente, essa visão, né, ela sempre foi vendida dessa forma. Né? Sim. E principalmente questão de sindicatos. Porque o sindicato tem... Quem buscar a história mesmo, lá na raiz, na sua essência, a luta, é o trabalhador. São as pessoas que mais sofreram na face da terra que criaram o sindicato. Sim. São as pessoas que têm mais problemas, mais dificuldades. São elas. O sindicato surgiu dali. Né? A força, essa união de pessoas que sofreram, ou que sofriam, ou que sofrem. Né? Sim. Sim. Né? Então, a sua criação, a existência do sindicato vem daí.
Né? Então, quando se fala de sindicato, mudou-se ao longo do tempo essa visão, e aí fala assim, sindicato parece que é um ser independente, e não é. O sindicato Verdade. são pessoas. E que Sim. pessoas são essas? Trabalhadores. Aí, como é que eu posso dizer que os trabalhadores são ruins? Por isso que eu acho que Contrassenso, né? Contrassenso. Então, assim, o que deveria... O que a gente... o que nós lá nos preocupamos muito? Com essa liberdade toda do Antônio, com essa autonomia toda que ele nos concedeu, nós começamos a criar um mecanismo diferente. Então, enquanto a maioria, não posso dizer todo, mas a grande maioria, infelizmente, não só de sindicatos, mas como a gente está falando de sindicatos, os outros setores também, mas sindicatos, cuida do problema. Então, a gente fala que remedia. Sim, Não é? entendi. Agora, a nossa ideia sempre foi o quê? Da prevenção. Então, a gente cuida da origem. Aonde que está a origem? A empresa. Sem a empresa, não tem trabalhador. o trabalhador. Sim. Né? Sem o trabalhador. Sem o trabalhador, Um não há coexiste empresa. com o Não há outro, empresa. coexistente. Um Porém, depende do outro, sim. se inicia com a constituição de uma empresa. Sim. Sim. Então, se nós tivermos um trato, se nós tivermos uma prevenção, um trabalho preventivo nas empresas, aponta a consequência saúde. Ou seja, todos os funcionários terão seus direitos E garantidos. todos os pilares da saúde, né? Todos os Sandro, pilares. isso é incrível. Todos. É o pilar da saúde física, da saúde mental e, por consequência, o crescimento saudável da empresa. Perfeito. Sim. É exatamente isso. E assim, e não há nenhuma mágica, não é uma coisa mirabolante. É uma coisa tão simples, tão óbvia, que o que acontece? As pessoas acabam tentando reinventar a roda. Não Verdade. precisa. Ela já foi inventada. A única coisa que você tem que fazer é saber usá-la. E aí, o nosso sindicato, aí eu me orgulho de falar isso, o nosso sindicato, todos os membros, aqueles que são os diretores, os funcionários, os prestadores de serviços, os associados, aqueles que são apenas contribuintes ou aqueles que simplesmente são simpatizantes, todos eles que contribuem com isso, Sim. Contribuem com o nosso resultado, com o nosso trabalho. Chegamos ao final e já está tudo certo. Não, eu vejo assim ainda muita coisa a se fazer, eu vejo uma estrada muito longa ainda. Tem muita coisa para trilhar, tem muita coisa para ser feito. Sim. Muita coisa para conquistar Para também, conquistar. né? É, Gente, até tem- porque o alvo, eu sempre digo isso, né? O alvo, ele não é fixo, ele é móvel. Ele é móvel. Sim. Exatamente. Então não dá pra você virar aqui porque ele Não vai dá. se Ele vai movimentando. movendo. Exatamente. A gente vive em constante mudança, né? Sim. E a gente tem que, dia a dia, a gente vai se adaptando a essas mudanças. E a gente, cada dia, tem direitos novos para ser conquistados. Sim. E super importante isso que o Sandro falou, da consciência, da conscientização do trabalhador. Que, muito embora que nós estejamos aqui hoje na condição de representante sindical, mas nós somos um grupo de trabalhadores que nós viemos do setor de serviço. Sim. Né? Então, o sindicato é isso. O sindicato é formado por um grupo de trabalhadores. Então, aquele trabalhador que está lá dentro da empresa, ele é o sindicato. Sim. E ele tem Ele que faz tá- parte, né? E tem uma coisa, é que vocês estão conhecendo eles agora, mas nós já tivemos uma conversa, que foi muito longa, inclusive, quase Foi. perdemos o horário. Não tem jeito. E eu achei incrível o que vocês disseram durante a conversa. Nem sei se vocês prestaram muita atenção, mas vocês dois afirmaram o seguinte, que a função do sindicato não é só levantar o que eu tenho de direito. Não são só direitos, mas As deveres obrigações. também. Exato. Sim. Né? E isso é muito complicado, porque eu vejo sindicatos que gostam de levantar muito aquela coisa do direito. E vocês são muito assim, não, pera lá, sejamos Sim. justos. Não, sim, sim. Né? Tem um equilíbrio, Temos né? direitos e Equilíbrio. temos deveres, vamos conversar de maneira objetiva e justa. Esse E isso é equilíbrio. muito complicado. E vocês lidam tanto com o trabalhador quanto com a empresa. Na visão de vocês, nessa experiência assim de vocês, o que vocês pontuariam assim como
mais complicado que a empresa faz, assim, putz, isso daqui é o calcanhar de Aquiles deles e eles não estão vendo. Que na grande maioria a galera faz. E na massa, assim, do trabalhador, nossa, isso daqui, se mudar isso daqui, você não sabe, né, o resultado que você vai ter na sua vida, como você consegue crescer. O que vocês conseguiram pegar, absorver desse tempo aí que vocês já possuem de experiência? Vamos lá. Tem bastante coisa, na verdade. Mas, assim, o essencial, o principal, eu diria que, em relação às empresas, eu poderia pontuar, não necessariamente nessa ordem, mas eu diria o seguinte, a má assessoria, a falta da informação. Quando eu falo a má assessoria, é porque, assim, existem empresas que elas buscam profissionais para ter essa informação, para ter a assessoria condizente. Tem empresas que praticam isso, né? Buscam grandes profissionais e ainda assim cometem diversos erros. Mas como isso? É simples. Porque às vezes eu vou em busca de um nome, às vezes eu vou em busca de uma marca. Mas eu não vou em busca ou desprezo aquele que tem o conhecimento. Fato. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, muitas empresas, eu vou constituir uma empresa agora. Qual o primeiro passo, normalmente, de um empresário? Ele vai num contador, ele busca um contador e fala, eu quero abrir uma empresa. Sim. E aí, esse contador, ele te dá opções. Sim. E já começa o problema nas opções. Tá? Então, onde deveria falar assim, olha, a empresa para ser constituída, ela deve seguir. Então, antes, a primeira pergunta do contador, por exemplo, tem contador que faz isso, tenho certeza. Mas a primeira pergunta é, qual a empresa, qual o setor, qual a pretensão, qual é o público-alvo? Ele tinha que ter toda essa preocupação. Sim. Né? E aí fazer a montagem, aí ele desenhar e falar, olha, você precisa disso. E a primeira coisa que um contador tem que fazer é buscar a convenção pertinente àquele setor. Exatamente. E, infelizmente, não Isso fazem. acontece. E aqueles poucos que fazem, muitas vezes, não conseguem entendê-la. Porque, veja, mesmo se eu pegar uma convenção de outro setor, e olha que eu estou acostumado, mas se eu pegar uma convenção de outro setor, não basta eu ler a convenção. Tem que Eu tenho que compreender. ler, reler, entender, buscar mais informações, porque existem tantos detalhes que são extremamente importantes que passa despercebido. Sim. Sim. E aí o grande problema. A empresa começa a ter um acúmulo que eu chamo de passivo através disso. E não é só a questão do contador, senão os contadores vão ficar bravos comigo. Não fiquem, porque não é isso. Eu estou dando exemplo que a maioria faz isso. Sim. Sim. Existem alguns empresários que ele não busca a contabilidade em primeiro momento. Ele Não. busca o advogado. Ah, então está tudo tranquilo se for procurar advogado? Não, não está tranquilo, não está resolvido o problema. Por quê? Depende. Existe o advogado que é especialista numa determinada área, né? Então, assim, o ideal é que pelo menos ele tenha conhecimento na área do trabalho. Geralmente o empresário vai procurar aquele advogado que é amigo, né? E nem sempre o amigo vai O ter que vai me informação facilitar certa, mais. né? Exatamente. E aí, se ele procurar um advogado que tem, que é do setor, da linha de comercial, empresarial, esse, legal, vai ajudar muito ele. Vai Sim. agregar. Mas não basta. Não. Ele vai ter que buscar um colega ou ele ter conhecimento da área do trabalho. Sim. Né? Ó, Aí, se for só trabalhista, não, ele precisa também ter conhecimento como. comercial Tem como, tem ou comercial empresarial. também. sim. Então, Sim. é uma coisa pela outra. Então, esse é o grande problema, um dos grandes problemas que as empresas, que a gente detecta nas empresas, e é onde a gente já começa a fazer um trabalho, esse suporte vem daí. Essa falta da informação, esse complemento e tal, é o que vai dar a saúde para a empresa. É aí que nós nos preocupamos. Então, foi esse o trabalho que nós enfatizamos. E do outro lado, que é o empregado, Sim. também tem inúmeros problemas. Mas o principal dele, ou deles, eu diria que são tantos até que fica difícil elencar. Pontuar, Eu né? imagino. É complicado. A falta
um dos problemas, vou pensar aqui como sindicalista, eu vou dizer que o problema principal do empregado é não acreditar no seu sindicato. E aí a Carmelita falou tudo. Porque, olha só, quando nós conversamos com o trabalhador, principalmente nas assembleias, ou enfim, quando conversamos com os trabalhadores, nós falamos sempre para eles assim, embora a gente faça perguntas, tem algumas dinâmicas, mas a gente costuma fazer a pergunta e responder ao mesmo tempo. Uhum. Quem é o sindicato? A Carmelita já respondeu. É você. Você quem? Você, trabalhador. Uhum. Você é o empregado. Você é o sindicato. E aí, se a pessoa entender, mas como eu sou o sindicato? Se ele entender isso, legal, ele começa a caminhar bem. O problema é que é claro que eu estou aqui numa ótica totalmente sindicalista, tá? Uhum. O empregado, ele olha para a empresa e fala, a minha empresa e o sindicato. A empresa não é dele, mas ele fala, a minha empresa, o sindicato é ele, é dele. Ele fala longe. Falta de senso de pertencimento. Percebe? E aí eu começo... Para mim, o grande problema é esse, do trabalhador. Então, quando a Carmelita falou assim, de conscientização e tal, eu costumo dizer que, até às vezes internamente, a gente fala algumas coisas, claro que na ótica de pessoas que estão fora e tudo mais, a gente muda um pouquinho, mas assim, eu não tenho esse conceito de que conscientização... Não é isso. Não é isso. É só simplesmente falta da informação. Ele tem que saber que ele, como empregado, ele é sindicato e existe a empresa que não é dele, que é do patrão. Tá? São inimigos? Não. Estão em posições contrárias? Não. Exatamente. Estão no sentido, devem estar sintonizados ou sincronizados de maneira que caminhem juntos. Uhum. Mas aí sim entra o que você falou, Pamela. Direitos e obrigações para ambos. Para ambos. Então não tem segredo. Não. Qual é o grande segredo? Nenhum. O segredo é aquilo que todo mundo já sabe, mas tem medo de dizer ou tem medo de fazê-lo. Que é o pior ainda, Sim. né? Que é o pior. E você sabe que... Ai, lá vem. Esses dias eu estava lendo sobre, e as pessoas têm um certo preconceito de falar o que eu vou dizer agora, mas é algo que eu acredito. As pessoas, hoje, você tem que ter gentileza em absolutamente tudo. Gentileza para falar com a pessoa, para expor para a pessoa, para fazer apontamentos para a pessoa. E as pessoas estão com dificuldade em entender chefe e funcionário. Em que ponto da nossa história é difícil você entender isso? Pois é. Não é verdade? Pois é. Então, assim, tá, a empresa é minha, o CNPJ é meu, eu tenho custos, ônus e bônus para ter isso daqui, que não é fácil. De forma alguma. Você é meu funcionário e tá tudo bem, você tem capacidade para isso, eu acreditei na sua capacidade, inclusive, eu invisto em capacitação para você, inclusive, direitos e deveres, mas cada um dentro da sua função. E as pessoas têm extrema dificuldade em executar a sua função. Né? Então, assim, poxa, eu tenho um sindicato que levanta questões interessantes e pertinentes para a minha execução do meu trabalho, né? Para os meus direitos e deveres. Então, como que eu não consigo me sentir parte disso? Né? Porque eu não quero exercer a minha função dentro desta esfera. Então, é muito complicado. Né? É muito desafiador. Por isso que eu disse, é muito desafiador lidar com pessoas. Muito. Nós criamos muitas coisas, ou esses mecanismos todos, foi com o objetivo, coisa simples. Eu falo assim, eu conto o segredo, que na verdade não é um segredo. Na verdade, nós gostaríamos que todos se utilizassem dos mesmos mecanismos que nós usamos. Porque esse cuidado com a empresa, porque assim, lá no começo a preocupação maior era como que nós vamos chegar na empresa, como que eu vou conversar com o empresário e como que o funcionário ou empregado vai receber isso, como que ele vai entender isso. Então, assim, vamos lá para a transparência da coisa. Um empregado está lá, não importa o setor, ele está lá trabalhando e ele vê o representante do sindicato, nós somos apenas o representante deles. Sim. O representante do sindicato vai lá e conversa com o patrão dele. Sim. Opa, conversando com o meu patrão? É essa a visão.
Conversando com o meu patrão. Ai, meu Deus, e agora? Né? Ah, pronto, não, o sindicato está vendido. Não, porque aí começa 1 milhão de ideias, não é isso? Borbulha um monte Não de é? coisa errada na cabeça da pessoa. Passa um Né? monte de coisa. Levanta Então, tudo, menos o que está de fato acontecendo. Exato, acontecendo. E aí, a preocupação inicial era essa. Então, algumas pessoas Quando falaram... isso acontecer, quando surgir essa dúvida aí na cabecinha do trabalhador, primeira coisa que tem que fazer, procurar o seu sindicato e falar, viu, eu vi que vocês foram lá na empresa, o que está acontecendo? E aí o sindicato vai passar para vocês o que está acontecendo. Pois é. Interagir, né, Você vai da entender. informação, né? Consegue entender, né? Sim. Lá no comecinho, nós pensamos, né? Como fazer isso? Teve algumas pessoas até que falaram assim, é melhor conversar escondido. Eu falei, não, é muito pior. Muito pior. Porque aí é que vai dar essa, mesmo que não seja, Sensação. aí que Essa vai impressão. dar essa impressão, claro. Sim. Então, como fazer isso? Bom, nós começamos pelo... Eu digo que o mais difícil. Nós íamos durante o movimento, não, claro, um movimento intenso, mas durante o movimento, estabelecimento aberto, funcionando, nós chegávamos até a empresa, quem é o responsável? É fulano. Tá. Nós nos identificávamos, olha, sou do sindicato, não sei o quê, eu queria falar com o responsável. Qual o nome dele? Chega até o responsável, posso conversar com o senhor, com a senhora, quem quer que seja. Conversávamos e perguntávamos qual a realidade da empresa. Olha, o horário que vocês trabalham feriado, não trabalha, tem funcionário. Primeira pergunta, tem algum funcionário sem registro? Em princípio, você vai falar assim para mim, mas espera aí, o empregador vai falar, qual é óbvio? Não, aqui não tem ninguém sem registro. Você imagina isso? Claro, nós perguntávamos. São perguntas que nós fazíamos, sabendo até que muitos deles iria mentir naquele momento. Sim. Às vezes a gente tinha certeza que ele estava mentindo, porque nós até sabíamos que tinha uma pessoa sem registro. Né? Mas mostrando para ele os riscos, falando sobre, de forma meio que breve, mas mostrando para eles. É bem educativo. Sem impor, né? Você estava lá mostrando o risco de ter daquele risco jeito. do negócio dele. Sim. E uma das perguntas que eu cansei de fazer era: qual é o seu objetivo? É crescer, estagnar ou fechar? Me diga. Que eu tenho a opção para você. Eu te ensino o caminho das pedras aí. Para qualquer um deles. Ô Sandro, assim, você que está do outro lado da telinha, eu vou voltar naquela pergunta e vai coincidir com ele que está falando aqui. Ó. Quando você for montar uma empresa, gente, tem o caminho certo de seguir, que é isso que ele está acabando de falar. Você não vai sofrer o que está sofrendo aqui agora. Deixa um recado para esse cidadão lá que vai abrir uma empresa, Sandro, ou que está passando por isso, porque tem gente passando por isso agora, nesse exato momento, com a mesma coisa. Entendeu? Sofrendo isso daí, e o cara é turrão, às vezes o patrão é turrão, e o negócio é tão simples. Sim. E fica mais suave para ele ainda, né? Então vamos passar a mensagem para ele. Isso. Para você que é empresário, ou para você que ainda imagina se tornar um empresário, ou que terá uma oportunidade, o dia que tiver uma oportunidade como empresário, primeira coisa que deve fazer, uma das primeiras, né? Claro, se tiver um advogado, pode ainda que seja seu amigo, pode consultá-lo, consulte, mas verifique e não confie apenas em uma pessoa. Vá atrás do seu advogado, procure um bom contador, mas que tenha conhecimento, não vá pela placa, tá? Não vá pelo tamanho, pelo nome. Procure realmente um contador e busque o setor, busque o sindicato. Existe o seu sindicato, que é o sindicato patronal, e existe o sindicato laboral. Não tenha medo. Busque os dois, vá atrás dos dois. Esses eu diria os 4 pilares. Advogado, contador, sindicato patronal e sindicato laboral. Não tenha medo. Quer ter sucesso? Quer crescer? Quer ter uma ótima empresa sem dor de cabeça? Faça isso. É a melhor orientação que eu posso passar para você. E aí, você vem aqui depois contar, vai vir participar do podcast falando, olha, o meu sucesso foi assim, porque vai acontecer. Exatamente, eu lhe garanto. Não tem como errar. Muito bom. Não tem como errar. E aí vocês casaram. E aí nos casamos. Na verdade, quando ela estava ainda estava finalizando, né,
na empresa lá, estava a empresa passando por aquela dificuldade, quando fechou mesmo a empresa, né? Que nós começamos realmente o namoro, tudo. E aí foram passando os anos, né? Eu não me atrevo nunca me atrevo a falar em datas. 2017. Eu sou péssimo. Ai, ô, Eu sou péssimo, porque se eu falar em Por datas, isso que eu mulher sempre sempre erro. coloca senhas com as datas, tá? Pois Porque é. a gente sabe que vocês nunca vão conseguir saber. Não, é batata. Nunca vai acertar. Nunca. Não tem erro. E aí, esse trabalho, né, o casamento mais o trabalho, a tendência é sempre ter um desgaste. Sim. Né? Mas assim, o bom é que no nosso trabalho, a gente tem muita liberdade também. Então, o fato, né, do trabalho dela, porque assim, a gente acabou meio que... É claro que é inevitável, em casa, às vezes você comentar uma coisa ou Não outra, é tem como. inevitável. Claro. Acaba falando, né? Claro. Até por causa da eu diria, minha ausência, né? Porque eu vou para outras cidades e faço outras coisas, às vezes fica até difícil. Às vezes não consegue falar, às vezes, né? Não consegue falar por telefone, às vezes, quase sempre. Mas assim, é o mínimo ou o básico necessário. E não falar sobre a questão de trabalho. Então, distanciar isso já é um fator muito positivo e que para o ajudou. relacionamento. Exatamente. Isso eu diria que é fundamental que se faça. É um segredo, né? É um segredo, é uma forma de você conduzir bem, né, ter o relacionamento que não sofra com o trabalho. Então, às vezes surge na necessidade mesmo extrema, mas às vezes é só aquele, tem isso, não sei o que, fala coisa rápida, mas para lembrar para o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, não é isso? Para a gente poder tratar aquela questão, só para não passar pelo esquecimento. Sim, eu acho assim, dentro da entidade, assim, a gente trabalha em setores diferentes. Né? Sim. Então, a gente, às vezes, tem semanas que a gente não se encontra no mesmo escritório. Então, tem semanas que a gente não se encontra ali no trabalho, né? Então, essa questão, embora que a gente tem que colocar o profissionalismo sempre à frente, né? Sim. E nunca tivemos nenhuma interferência nessa questão, né? Do pessoal com o trabalho. Eu acho que algumas vezes até facilita ali, né? Que você conhece mais a pessoa, né? Então, você sabe quando é hora de falar. Quando é hora de ouvir, dar uma recuar. segurada. Então, assim, nessa questão de trabalho, eu acho que até é mais fácil. Antes da minha filha nascer, em casa era complicado. Porque aí a gente trazia muito trabalho. Eu sempre fui de trabalhar muito e o Sandro também. Então, a gente tinha um projeto novo, a gente ficava trabalhando naquele projeto até tarde, ia para casa, continuava trabalhando, e assim, aquelas pessoas... Não desligava, né? Exatamente, viciados em trabalho. Então, ele ia muito para casa. Depois da minha filha, que ela nasceu em 2021, 2020 veio a pandemia, né? Então, a gente acabou trabalhando muito de Trabalhou bem home office, hein, doutor? Bastante. Sim, e assim, e foi uma loucura na pandemia também, porque muito embora que os escritórios não estivessem abertos, mas as contabilidades continuavam trabalhando. Algumas empresas também, as empresas... Tem coisas que não tem como parar, né? Não restaurante dá. passou a fornecer somente marmita, então continuou trabalhando. O sindicato também. Inclusive, a gente às vezes revezava, né? O escritório ficava de porta fechada, mas ia sempre alguém da equipe para ficar dentro do escritório e os telefones o tempo todo, né? Mas aí veio o nascimento da minha filha e aí a gente acaba, quando a gente é mãe, a gente acaba transformando muitas coisas na nossa vida. Muda muito, né? Muda. Porque é aquela questão do amor incondicional. Realmente uma mãe de verdade, ela tem esse amor incondicional. Então, tudo vai ser mais importante, vai ser a minha filha. Né? Então,
deu 5h30 da tarde, então eu tô saindo do escritório, tô Tchau, indo vou pegar pra ela na minha escola. filha. Amanhã eu e continuo, o trabalho tá aqui. Tem um agendamento de uma reunião que vai ultrapassar às 5h30. Não, gente, então vamos adiantar essa reunião, porque 5h30 eu tenho um compromisso com a minha filha. Então, aí, a partir de 5h30, o trabalho não entra mais ali na minha casa. Entendi. Tem algumas situações, né, que eu trabalho com essa Inevitável. parte de benefício. A gente tem planos de saúde. Por mais que a gente trabalhe com operadoras que são totalmente responsáveis por essa prestação de serviço, mas às vezes o associado tem dúvida. Sim. Então, já aconteceu de... Tô passando mal na minha casa, preciso de uma ambulância. Agora, eu não vou deixar de responder Não, essa claro. pessoa. Eu vou explicar o que ela tem que fazer, né? Então, não é totalmente que fechei a cortina e desligou totalmente do trabalho. Mas a minha prioridade é a minha filha. Então, passou do meu expediente ali de trabalho, eu tô 100% com ela. Que legal, Carmelita, é isso. Que delícia. Você olha assim, né? Então, assim, pessoal, o trabalhar junto não é 100% junto, mas tá junto. Não, é né? Exatamente. Mas tem que funcionar, cada um no seu setor. verdade. E aí, o que me chamou a atenção, que eu falei com a Pamela muito, foi o seguinte: a gestão de vocês no sindicato de vocês é muito diferente do que eu estou acostumado a ver por aí, né? E vocês têm uma base muito grande do sindicato de vocês que vocês atuam, e essa base, ela está bem assistida. E eu visitando, eu tenho empresa nossa visitando os comércios, os negócios, a gente não vê reclamação nesse setor de vocês. Não. Alguns outros setores que a gente tem também estão com os sindicatos em alguns lugares, a gente vê muita reclamação. E eu digo pro presidente, viu, cara, É mais reclamação do que mais solução. reclamação que solução, amigão, viu? Dá uma melhorada aí, profissionaliza o negócio, viu? Ó, vou te passar o contato do Dr. Sandro. Que bom. Agora você tem que conhecer uma pessoa que eu conheci que vai te ajudar. Né? Sim, Inclusive, sim. semana passada, até passei o seu contato para uma pessoa Oh, e eu que falei bom. para ele assim, ó, viu? Liga para ele, pede orientação, porque você tá passando dificuldade com o seu sindicato. E assim, e a pessoa não pode passar dificuldade com o sindicato. Ela tem que estar lá para assistir o trabalhador. Exatamente. Né? Tem que estar bem, né? E também assistir o trabalhador dando condições para o empresário. Sim. Porque tem que ser uma ponta dos dois lados, tem que ficar bom para os dois lados. Né? É o que você falou. Sendo bem feito as pontas, não tem como dar errado, é uma receita de bolo. Né? Exatamente. Não tem como dar errado. É bem isso mesmo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os sindicatos, realmente, o sindicato é como uma empresa, né? Sim. Ela precisa ter saúde para conseguir oferecer o melhor e oferecer também a saúde, né? A Sim. continuidade disso. Então, o nosso sindicato, de fato, como eu falei no começo, o fato da autonomia passada para todos dá essa condição. Sim. Né? Talvez um outro sindicato fica muito restringido ou restrito mesmo a pasta de cada um, sabe aquele padrãozinho tem que ser assim, ou sempre foi assim, é um Sim. grande problema, né? Esse é um problemaço. Então, primeira coisa, tem que estar aberto às mudanças. Você fala, poxa, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos tentar esse caminho, Então, isso já eu diria que é o início para se dar bem, ou para o sindicato melhorar. Sim. Lá atrás, lá no começo, quando foi em 2017, para ser um pouco mais preciso, veio a reforma trabalhista. Sim. Todo mundo, os sindicatos acabaram, agora não tem mais sindicato, aquele desespero. Eu pensei diferente. Do meu ponto de vista, era um momento de crescimento, um momento de ser diferente. Até considero um momento necessário. Foi Sim. necessário. Os sindicatos, eu falo de vício, porque existia um certo vício. Sempre foi assim, então Vai manter foi daquela assim. forma, sabe? Então não importa, estão falando mal do sindicato ali ou tá resolvendo poucos problemas, não importa, não tinha mais isso. Então tinha um sindicato que era um pouco mais ativo, outro menos, outro e assim tanto faz como tanto fez. Se preocupava só a negociação, valor, reajuste salarial, quanto mais melhor e tal, sem se preocupar com os efeitos. Então assim, são vários problemas que devem ser analisados. E lá não se preocupava com isso.
a parte financeira do sindicato Era saudável. era isso. Então, assim, de repente, tudo mudou. Passaram uma peneira, né? Exato. E aí, antes de 2017, antes da reforma trabalhista, muito antes, nós já falávamos de mudanças. Quando eu fui para o sindicato, eu levei algumas ideias para o presidente, falava para ele, olha, eu dava umas ideias que pareciam de louco. Ele às vezes ficava meio assim, sabe? Esse cara está viajando. Onde esse cara veio? O que ele está pensando? Mas assim, eu sempre falava do futuro. Olha, por que não fazer diferente? E eu cansei de ouvir isso. Não, todo mundo faz assim. Ou então, sempre foi assim, Sempre né? foi assim. Então, quando fala todo mundo faz assim, porque sempre foi assim. Então, sabe aquele negócio rígido? E esse é o grande problema dos sindicatos. A rigidez. Essa rigidez. Essa Né? dureza de coração, né? Exato. E aí você começa a criar o quê? A capa protetora dos outros. Seja do empregado, Sim. seja do empregador. Sim. Começa a criar defesa natural. Né? Sim. Então, esse foi acho que um start. diferencial nosso, o start foi esse. E aí, quando veio a reforma trabalhista, não que antes nós não tínhamos um trabalho, um pensamento, já víamos fazendo algumas coisas diferentes, mas sempre batia ou esbarrava naquilo que era o tradicional. Sim. Então, quando veio 2017, que todo mundo, agora acabou, agora não tem o que fazer, o desespero. Nesse desespero, falei, não vejo o porquê. Estou vendo que agora é a grande oportunidade de mostrar. Até os advogados, mesmo o sindicato, falaram, agora a justiça do trabalho vai acabar, pode fechar, acabar os direitos. Falei, olha, eu estou vendo diferente, estou vendo a necessidade, não agora é uma fase onde todo mundo vai achar que é a farra do boi, Sim. vai virar meio que uma bagunça para muitos, mas daqui Que de fato 2 ocorreu. anos, 2, 3 anos, ou até 5, vocês verão a necessidade e a importância dos sindicatos. E aí vai ter a diferença de um sindicato para o outro. E as pessoas vão conseguir identificar essas diferenças, a importância. Uma coisa que eu vejo muito hoje é assim, ó, e isso aqui eu vou deixar um elogio para vocês. O profissionalismo dentro de uma instituição, sindicato ou associação, faz a diferença. Porque o amadorismo não se sustenta. Né? Então, assim, com o nosso negócio, a nossa empresa principal, eu visito muitas cidades. E eu vejo muitos sindicatos amadores. E aí, não tem o respeito do empregado, não tem o respeito do empregador. Ninguém respeita aquele sindicato. Né? E o de vocês é o contrário. Vocês têm um monte de lugar, uma base top, parabéns. Obrigado. Sede própria em quase todos os lugares que vocês estão. Isso é um Isso. diferencial. Né? Para a gente fazer um negócio acontecer, teve um filtro gigantesco. Né? Então, assim, isso é um mérito que é da Carmelita. Eu acredito que é ela que cuida dos benefícios, Sim, né, Carmelita? Sim. Inclusive, para fazer essa parceria, não foi fácil. Né? Foi várias tratativas. Assim. Né? E aí você vê o quê? A responsabilidade. Exatamente. E aí eu falo a Pampam, a gente tem que estar do lado de pessoas que são assim. É isso. Porque o nosso negócio vai de encontro com isso. Porque Isso eu não importante, posso né? oferecer porcaria por aí. Inclusive, eu falo isso e bato no peito. Nós não temos reclame aqui. Eu falei isso lá na reunião Procon. Porque a gente se descabela dentro da empresa para entregar o melhor para o nosso cliente final. É isso. Que é o que vocês fazem com o profissionalismo, com a gestão profissional. Isso faz a diferença, ô Sandro. Assim, não tem como explicar. Entendemos exatamente isso. Né? Eu até brinquei com a Pampam, vou falar no podcast para o Sandro dar auditoria, né, e treinamento para quem estiver que precisando legal. aí, Por pessoal. favor. Porque isso aí é legal. Estamos à né? disposição. Dá essa desculpa, auditoria não. Consultoria. Consultoria. Né? Você que está do outro lado, que está nos Uma escutando, consultoria. que tem sindicato, precisou de uma consultoria, inclusive você que me ligou semana passada, que eu vou falar o nome. Nós vamos deixar depois do término desse episódio o contato dele. Vou avisar. Entendeu? Então, assim, essa consultoria é diferenciada. E você pode fazer isso, essa Sim, consultoria? sim. Pessoal, ó, tá aí, ó. Sim. Pamela tá vendido o Estamos serviço entregando dele. ouro Ouro para pra vocês. vocês. Aliás, é um prazer para nós. Exatamente, porque isso é um diferencial.
eu sou muito curiosa, muito. Ah, lá vem. Muito curiosa, e eu gosto de conhecimento. Eu quero entender como você mantém esse seu olhar. Porque de tudo que nós estamos conversando aqui, algo me chamou muito a atenção. Ainda que você esteja vivendo a pior tormenta, né? Tá todo mundo falando, cara, o barco tá afundando, meu, você não tá vendo, não? Não, peraí que eu tô vendo ali, logo ali, eu estou vendo a sua... Como é que você mantém esse olhar seu? Seriedade. Voltado ao alvo e ainda que esteja tudo ruindo, você ainda consegue encontrar uma solução ali. O quê? Como? Então, algumas coisas me levam até hoje e me mantêm dessa forma, por algumas razões do passado. Uma delas, em toda a minha trajetória lá de trás, que eu contei para vocês, passei por muitos problemas, muitas dificuldades. Repare isso, ou note o seguinte, toda vez que você vê, vamos pensar aqui bem lá para trás, Guerra Mundial. Você pega os países que passaram por uma guerra. No momento seguinte, eles se tornam potência. Sim. Sim. Não é à toa. Porque já ouviu alguém falar assim, quando você está no fundo do poço, você só tem um caminho. É para cima. Né? E tantas outras coisas nesse sentido que me levam com essa visão, com esse olhar. Quando eu saí da metalúrgica, que eu cheguei no hotel para uma entrevista, eu não tinha saído da metalúrgica, na verdade. Eu estava trabalhando e fui até a empresa, para esse hotel. Eu tinha indicado 3 pessoas, as 3 pessoas deram certo. E aí esse meu amigo falou, olha, vai você. Eu falei, eu vou mesmo. Ele não acreditou, eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, o gerente que fez a entrevista comigo, o senhor Cardoso, saudoso senhor Cardoso, pessoa fantástica, incrível, de uma experiência vasta. Ele olhou para mim, garoto, e teve alguns episódios, mas enfim, ele conversando com como que fala a pessoa que faz o teste contigo lá, A psicóloga? Psicóloga. Conversando por telefone com a psicóloga da empresa e eu, pelas respostas dele, eu entendi a pergunta dela. Né? Ele falou para ela assim, torneiro mecânico? Não, ele é fresador, você não sabe nem o que é isso. Aí ela falou mais alguma coisa, ele falou assim, escuta aqui, eu quero que ele seja contratado e desse garoto eu faço dele o que eu quiser. Isso para mim foi um aprendizado. E aí eu tive muitas oportunidades a partir dali. Sim. Tive 6 ou 7 promoções, não me lembro, foram várias promoções dentro dessa mesma companhia, dessa mesma empresa. E eu sempre, todas as pessoas que falaram comigo falaram nesse sentido, de olha, consegue mais, é possível. E sempre as dificuldades surgiam. E aí várias fases da minha vida que foram acontecendo, uma delas como vendedor, um amigo meu falou assim, eu não vou lembrar o nome do livro, mas esse livro, leia. E eu li. E lá, uma das coisas que estava dizendo era o seguinte, você como vendedor, você sai para vender alguma coisa. E aí, você oferece para um. Se esse um disser não, você oferece para mais 3. Se os 3 disserem não, você oferece para mais 9. E vai. Se você vender para 1, você tenta vender para mais 10. Então é sempre assim, sempre muito crescente. Multiplicando. Multiplicando. E assim, então, incansavelmente, ou seja, você não deve desistir. Sim. Então, eu estou vendendo alguma coisa, se não deu certo, você tem que descobrir o porquê de que não deu certo. Sim. Por que não deu certo? Então você começa a analisar, será que eu falei certo? Será que eu expliquei? Será que eu fiz com que a pessoa entendesse? Será que o produto que eu estou vendendo realmente é correto? E aí você começa a fazer isso tudo. Então, você tem que ter amplo conhecimento daquilo que você está oferecendo. Então, tudo isso faz com que, nos momentos mais difíceis, você comece a pensar diferente. E aí, uma outra eu vou contar fora do ar, porque o tempo não dá. Depois eu vou contar para vocês a história do vendedor de Bíblias.
Ela já está rindo. Tem que ser fácil, tem que ser fácil. Não, você vai contar no ar. Não, Pode conta já. contar? Conta, vai dar tempo. Vamos Pode lá. contar? Pode contar? Vamos lá. O que você acha? Conta, Tem conta tempo? aí, conta Tem aí. tempo? Se souber, Tem. tempo, Pode. né? Tem Então tempo, vamos lá. vai. É o seguinte. Embora seja aí uma anedota, mas assim, é um negócio que a pessoa, você que está aí do outro lado, assistindo a gente hoje, Exatamente. olha, leve isso para sua vida. Você vai ver que é um negócio, parece brincadeira, mas é verdade e fantástico. Bom, certa feita, tinha lá um empresário, e esse empresário, ele tinha, lógico, uma editora de Bíblias, né? Então, ele vendia Bíblia. Sim. Então, ele tinha lá um número X de funcionários, uma empresa grande, mas um monte de funcionários do país inteiro, e aí diversos vendedores. E a média de vendas lá da empresa dele era em torno de 10 Bíblias por mês. Nossa, bem pouco. E, de repente, foi passando o tempo, e aí, de repente, uma pessoa indicou, tem um amigo aí, precisa de um trabalho, dá uma força para ele, coitado, não consegue emprego em lugar nenhum, ninguém aceita ele. Não, pode mandar o dono da empresa, pode mandar ele vir aqui, eu vou empregar ele. Ele tem alguns problemas. Não importa, eu vou empregar ele. Eu estou lhe assegurando, pela nossa amizade, pode mandá-lo que eu vou contratá-lo. Não importa o problema que ele tenha. Então tá bom. O sujeito ficou feliz e chamou. Falou, olha, vai lá, que você tem uma oportunidade de emprego e tal. Poxa vida, o rapaz precisa de emprego. E aí chegou todo humilde, simples. Você vai ser o nosso novo contratado, você vai vender Bíblias. Muito obrigado pela oportunidade. Aí, qual era o problema dele? Gago. Meu pai. E aí o dono... Já prometi, já dei a Agora fazer o palavra, quê? como que eu vou fazer? Das Bíblias aí vai vender, sai vender. Aquele treinamento básico, rua. No final do mês, a empresa que vendia 10 Bíblias, com todos os vendedores do país inteiro, vem o Gaguinho. É bullying agora? Pode falar. Vem o Gaguinho e fala e chega lá com as vendas. Gaguinho, naquele mês, vendeu 30 Bíblias, sozinho. Os outros vendedores disseram, o cara é gago. Não, mas como que ele vendeu? Não, é simples, é assim mesmo. Quando a gente começa numa empresa, a família toda compra. Então a família do cara deve ser grande, compraram umas 30 Bíblias. Para ajudar o cara. Pois bem, segundo mês, e o Gaguinho vendendo. No segundo mês, o pessoal até melhoraram as vendas. Passaram, todo mundo no país inteiro vendendo 15 Bíblias. Mas vem o Gaguinho no segundo mês dele e vende 130 Bíblias. Uau. Pô, peraí, como que o Gaguinho... sabe o que é? Talvez o Gaguinho ele deva morar num bairro muito, sabe, populoso. Então, assim, acho que todo mundo ficou com dó e compraram dele. E assim foi indo. O primeiro, né, o terceiro mês, o quarto, o 5. No sexto mês, eis que o Gaguinho chega e está vendendo a média de quase 1.000 Bíblias por mês, sozinho. Enquanto a companhia, a empresa, conseguia vender aí de 15 a 20 Bíblias no mês, com todo mundo no país inteiro, e o Gaguinho sozinho, quase 1.000 Bíblias. Bom, passou um pouco mais, já estava próximo ao final do ano, o dono da empresa resolve fazer um evento, e convida todo mundo, os familiares e tal, um grande evento, porque, afinal de contas, o Gaguinho já estava vendendo quase um ano de vendas, o Gaguinho já estava vendendo em torno de 5.000 Bíblias por mês. Uau. O Gaguinho sozinho. E aí, naquele evento, né, grandioso, o dono, um sorriso de orelha a orelha, falou, poxa, olha, o Rachando de Gaguinho que vender, está né? vendendo, né? E aí ele ficou cismado com aquilo, mas ele falou, mas está vendendo? Deixa Paciência, vender. Deixa vender. Pois bem, naquele evento tal, aquela coisa toda, e o dono da empresa, muito feliz, dando prêmio para um para outro, ele resolveu, pensou e falou assim, bom, já sei. Se o Gaguinho vende 5.000 Bíblias,
concorda que se o Gaguinho contar o segredo dele, todos os meus vendedores vendendo 5 mil... Nossa, a minha empresa vai ser, assim, a coisa mais incrível do mundo. Já sei, fazer uma proposta para o Gaguinho. E aí, no meio daquele dia, daquele evento, ele chamou no palco o Gaguinho e falou, Gaguinho, vem aqui em cima. Que se tornou o Gaguinho carinhoso lá, né? O apelido carinhoso dentro da empresa, o Gaguinho. E o Gaguinho subiu no palco, aquela multidão de pessoas, né? Os vendedores, seus familiares, conhecidos, um monte de gente. O dono resolveu falar o seguinte, bom, pessoal, como vocês bem sabem, o Gaguinho tem vendido em torno de 5 mil Bíblias mensalmente, né? Para aqueles que acharam que ele não passaria do primeiro mês. Está aqui um exemplo e eu tomei uma decisão. Eu vou entregar metade da minha empresa para o Gaguinho. Ele vai ser o meu sócio. Ele já é dono de metade da minha empresa. Por quê? Porque o Gaguinho vai contar o segredo de tanto sucesso, de vendas que ele tem, para vocês. E com a dica dele, com o segredo dele, vocês venderão. Então, ele é a peça mais importante que eu tenho hoje, por isso eu estou dando a metade da minha empresa, dando para o Gaguinho. Aí, Gaguinho, por gentileza, você aceita isso? Sim. Então, você pode contar para o professor? Claro. Aí ele... Então, conta para todo mundo aqui e tal, todo mundo... O grande segredo, como que você faz para vender tanta Bíblia? Assim, sozinho, simples. Como que você faz? Conta para todo mundo. Muito fácil. Primeiro eu pego a minha Bíblia e coloco no braço. E vou ver a casa e aí eu vou lá e começo. Vou bater. Toca a campainha. E a pessoa sai e eu falo para pessoa que quer comprar ou quer que eu leia? É o segredo. Show de bola. Vende muito. Muito bom. Como nós estamos aqui no podcast, para ser um pouco mais rápido, eu cortei a história pela metade. Sim, essa história é O grande. segredo é para deixar bem longo. A pessoa fica cansada, pelo amor de Deus, conta logo. Porque o segredo, na verdade, é esse, né? E a pessoa adotar isso, não que você precise gaguejar para vender ou para fazer alguma coisa. Não é isso. Mas, assim, utilizar-se de um mecanismo, de uma forma que seja inteligente. Sim. De você atingir o cliente, né? ou aquilo que você quer fazer. Então, todas essas coisas fizeram e ainda faz com que eu sempre pense amanhã. Quando eu solto alguma ideia dentro do sindicato, eu vou com uma ideia lá, na verdade, eu não estou com aquela ideia. Eu tenho 3, 4, 5, talvez 10 ideias na frente. É que, para eu atingir a outra ideia, eu tenho que começar de uma. Então, eu vou fazendo aos poucos. Vem no vagãozinho. Gradativo. E aí, o legal é que, assim, o Antônio Carlos sempre deu essa autonomia. Então, ele permitiu que eu desse essas ideias e passasse para todo mundo. E o mais legal de tudo é que todos eles
compraram as ideias. Que legal. Isso foi bacana. É um pra nós. diferencial, né? É um diferencial. Então, eu digo assim, tudo que a gente tem feito no sindicato é graças a todo o pessoal, todos, sem exceção. Né? É claro que a gente tem alguns detalhes, porque assim, as minhas ideias, algumas delas parecem absurdas, malucas, mas aí eu chego para a Carmelita contra, ela fala assim, embora seja doida a ideia, meio confusa, mas vai dar boa. certo. Eu acredito, tal. E aí tem esse apoio, isso é importante, sabe, essa legal. troca, né? Essa né? troca. Precisa disso, esse incentivo e tal. E aí, quando eu vou explanar, a ideia que nós tivemos, bom, começamos aí pela SP Odonto, né, com o trabalho, e aí algumas ideias surgiram a partir daquele momento, já melhorou para o sindicato, depois nós tivemos a questão do plano de saúde, e essas coisas foram crescendo. Depois, quando nós tivemos a ideia de uma campanha diferenciada, porque assim, todo mundo fala, você chega para uma pessoa e fala assim, ó, campanha de sindicalização. Ninguém quer. A pessoa já começa. Vai né? descontar de mim. Toda aquela coisa. Nós mudamos, não é campanha de sindicalização. Nossa campanha é premiada. É diferente. Por quê? Porque é uma campanha premiada de verdade. Não é de mentira. Só que para fazer uma campanha premiada, e aí você faz uma campanha premiada, aonde o premiado ou possível ganhador não participa, é muito estranho para mim. Se eu estiver lá no meio, eu tenho que acreditar. Sim. Então, a gente tem que ver. Né? Só voltando, você falou eu tenho que pagar e tal. Quando nós fazemos uma reunião, uma assembleia, vamos falar com os trabalhadores, a maioria dos sindicatos, eles não gostam de tocar na questão de contribuições, de pagamentos, de associativo, de nada disso. Essa conversa, não se fala nisso. Curiosamente, no nosso caso, nós começamos por aí. A primeira coisa que nós falamos é da contribuição, da mensalidade, falamos dos valores. Já vai de contramão do negócio. Exatamente. E falamos o quanto o que é e tal, e mostramos o porquê, para quê, para onde vai, e explicamos tudo. Aí fica fácil de entendimento. É o É a contrário. clareza do negócio. A né? clareza do negócio. E quando clareza você do faz o negócio. camarada participar, ainda fica melhor. Fica mais Sim, claro com ainda. certeza, Exato. porque ele participa. Exato. Sim, ele sente parte daquilo, né? Que é o que você falou do início. Eu faço as pessoas. Quem é o sindicato? Quem é o sindicato? São as pessoas. O próprio trabalhador. Entendeu? trabalhador. Vocês fazem isso. Aí, ó, viu? Ó o segredo, Pan. E por que ele não participa? Se é ele. Exatamente. Gente, eu não vi o tempo passar, você viu? Não, passa voando. Eu não vi passa o tempo voando. passar. Eu vou deixar o convite para um próximo episódio. A gente vai ter parte 2. Vai ter parte 2. O que... Eu não sei vocês, mas o que eu tirei de aprendizado é que não espere a oportunidade, construa a sua. Exatamente. Exatamente. Construa. Né? Então, eu vejo muito isso em você, não sei conseguir absorver isso. Você constrói as suas oportunidades, você não espera que ela chegue e bata lá na sua porta. Não fica esperando, né? Então, isso para mim foi assim, incrível. Vou levar comigo, já é algo que eu tinha muito comigo e que eu vi assim em vocês. Vocês possuem isso em vocês. E eu acredito que seja por conta disso tanto sucesso, né? Ah, com Então, não é à certeza. toa que a gente constrói sucesso. É muito conhecimento. Vocês possuem muito conhecimento, então já fica aqui o convite para um próximo episódio. Vai ter que ter parte 2, não tem como. Vou encerrar Obrigada. com 2 perguntas. O que é família para os dois? Olha, família para mim é tudo. É a base de tudo. Sandro? Ela já respondeu por mim, mas é tudo, é a essência do ser. Deus. E família. Primeiro Deus e depois a família. É dali que vem a nossa força, é ali de quando vem a dificuldade que a gente não tenho força para ir lá, abrir a porta e sair para lutar. Mas eu tenho primeiramente Deus, depois a minha família e a gente segue. Aí tem tudo, né? É daí que vem a nossa força. Faz as orações e vambora, né? Sim. Deus é mais do que tudo. Não, sem ele a gente não consegue nem caminhar, nem respirar. Não. Essa dúvida. É isso. Pô, mais alguma que a gente vai ter que deixar para um outro episódio, mas... Posso comentar um negócio para vocês? Deve, vamos lá. O sindicato também, o nosso sindicato, eu digo que, se não me falha a memória, nós somos os pioneiros também em ter uma rádio ou fazer um programa de rádio falando desse sindicato, falando que legal. das questões de direitos e tal, tudo Você tem um envolvido. canal de comunicação voltado Então, a isso. nós fizemos isso em Águas de Lindóia, depois fizemos em Bragança e nós
tivemos que parar com esse projeto, mas pela dificuldade de tempo. Dificuldade do tempo, não mais do que isso. Sim, sim. Mas aí eu quero contar sobre isso para vocês também numa outra oportunidade. Sim, Vocês vão achar certeza. fantástico também. Já fica Muito aqui legal. o convite. Gente, que delícia, que bate-papo Um bate-papo muito bom. construtivo. Muito. E desconstruiu uma imagem que as pessoas têm aí. Eu acredito, pelo menos para mim, mudou muita coisa no meu contexto. Eu acredito que para as pessoas que estão assistindo também. Com Foi muito certeza. construtivo e desconstruiu coisas ruins. E é muito bom, super válido. Fica Joia. aqui o convite para vocês voltarem com certeza. será um Teremos prazer. parte 2, Obrigada. pessoal. Aguardem. Teremos parte Vem sim, 2. com certeza. Pessoal, o contato de vocês, para quem tiver interesse aí na consultoria, que, poxa, quem não vai ter interesse? Deixe o contato Exatamente. de vocês. Como que a gente entra aí em contato nas redes sociais, telefone? O que vocês querem deixar aí para o pessoal? Podemos deixar da Carmelita. Sim, sim. É o contato telefônico? Pode deixar o que você quiser. Sua rede social, como a melhor comunicação aí com vocês seria telefone? Tá, Então deixa o telefone. pode ser por telefone mesmo ou por e-mail, carmelitaberto@gmail.com. Manda o e-mail lá, a gente tem o telefone também. Quer deixar o seu telefone? Eu vou deixar o meu telefone, que é fácil. O meu código de área é 11 Tá. 95768 8117. É isso aí. Perfeito. Se quiser mandar e-mail Anotaram? também, pode ser no sjqadvogado@gmail.com. Perfeito, Top. vai aparecer aqui, pessoal. Vamos marcar. Então, anota, já entra em contato aí com a galera. Top episódio, pessoal. Muito Muito obrigado, bom. muito obrigado mesmo, Carmelita, Sandro. Imagina. Nossa, Eu que agradeço, tô e super foi feliz. esclarecedor, né, Pã? Muito, muito, muito. Muito Vamos aí. para o nosso Nosso brinde de do sucesso. sucesso, é Opa, claro. legal.